Muito bem, boa tarde, colegas deputados. Também boa tarde aqui ao Dísio Lima de Oliveira Filho, representante aqui do ICMBio. O roteiro, no dia de hoje, para a segunda reunião ordinária da Comissão Mista constituída pelo ato da Presidência número 128 de 2023, que tem como objetivo discutir a implantação da RESEX na região do Cabo de Santa Marta, litoral sul de Santa Catarina. Então, temos aqui como, nesse momento, quórum regimental, havendo quórum regimental, então eu declaro aberto aqui os trabalhos desta segunda reunião. E, inicialmente, coloco aqui em discussão a ata da reunião anterior. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os que concordam permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade. Tenho aqui, nesse momento, passo primeiramente a palavra ao relator deputado José Milton Schaeffer, para fazer a sua manifestação. Caro deputado Volney, cumprimento também aqui o Aldísio Lima, né, que está representando aqui o ICMBio, seja muito bem-vindo, os colegas deputados que estão também online. E, presidente, eu quero aqui apresentar um requerimento pelo qual, né, a referida comissão, a nossa já foi instalada agora no dia 18, e tem a previsão de encerramento também em 60 dias no dia 18 de dezembro. Ela foi criada em 18 de outubro e no dia 18 de dezembro para encerramento. No entanto, considerando aqui o calendário de votações das matérias que tramitam nesse momento na Assembleia Legislativa, o prazo para encerramento do ano é no dia 20 de dezembro. E também, levando em consideração os compromissos de parlamentares e membros de comissão, torna-se imperativo aqui a extensão desse prazo para a conclusão das atividades propostas. E a necessidade de prorrogar o prazo desta comissão se fundamenta na importância de realizar uma audiência pública também na comunidade, na localidade em que está inserida, né, a área da RESEX. Além disso, também é imprescindível o tempo adicional para a elaboração e apresentação do relatório final sobre o assunto, contribuindo assim para uma análise mais criteriosa e embasada da proposta em questão. Então, face a isso, solicito a aprovação da prorrogação do prazo, requeiro, né, a prorrogação do prazo de funcionamento da comissão mista por mais 60 dias, de modo a possibilitar a realização da audiência pública na localidade, né, onde se insere a referida reserva, para o ano de 2024 e a elaboração do relatório pertinente ao tema. Muito bem, senhor deputado Zé Milton Schaeffer. E também vale ressaltar aqui da importância, primeiramente, o prazo apertou, pelo fato também que nós, dentro desse prazo, teríamos sim a oportunidade de estabelecer lá a audiência pública na região, mas, né, por uma questão de cautela e muito plausível, a pedido do deputado Marquito, a oportunidade de o ICMBio se manifestar através dos seus técnicos ou representantes antes da audiência pública. Então, com isso, né, encontrando data, encontrando essa oportunidade, a audiência pública então, foi segurado e vamos dar oportunidade, então, primeiramente, para ouvir então, o ICMBio. Sendo assim, o prazo ele foi se esgotando, né, então há necessidade realmente, entendemos sim, dessa ampliação, né, essa prorrogação do prazo da comissão mista que vai estar tratando dos assuntos aí de uma possibilidade de instalação de uma reserva extrativista na região do Cabo de Santa Marta, sul de Santa Catarina. Então, sendo dessa forma, eu coloco em discussão o requerimento de autoria do deputado José Milton Schaeffer. Não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam permaneçam como está, caso contrário se manifestem. Então, aprovado por unanimidade a prorrogação de prazo dos trabalhos da comissão
por mais 60 dias a contar do dia 18 de dezembro. Então, dando prosseguimento, né, eu, nesse momento, convido para o uso da fala, né, aqui participando conosco por videoconferência, o senhor Alzídio Lima de Oliveira Filho, analista Aldísio, desculpa, Aldísio, Aldísio Lima de Oliveira Filho. Então, ele que é analista ambiental, coordenador substituto do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. Então, com a palavra, o senhor Aldísio Lima de Oliveira Filho, para fazer as suas considerações, as suas explanações e nos trazer um pouco do que se tem de conhecimento quanto a essa proposta de instalação de uma reserva extrativista no Cabo de Santa Marta, no sul de Santa Catarina, mais precisamente na região lagunar do nosso estado. Com a palavra. Boa tarde, vocês me ouvem? Estamos ouvindo e vendo também. Obrigado. Então, cumprimento todos os deputados, presidente aí, é importante a participação, deixa eu me apresentar, meu nome é Aldísio Lima de Oliveira Filho, realmente é complicado o primeiro nome, sou biólogo, analista ambiental do Instituto Chico Mendes e atualmente estou como coordenador substituto da Coordenação de Criação de Unidades de Conservação. Sobre o processo da RESEX, da proposta de criação de uma RESEX no Cabo de Santa Marta, essa é uma proposta que teve início em 2002, foi formalizado o processo em 2002. Ele teve uma série de estudos e chegou a ter uma consulta pública realizada em 2006. Depois esse processo foi encaminhado ao Ministério do Meio Ambiente, que é o ICMBio, faz os estudos da proposta e, a partir desses estudos e dessa consulta pública, encaminha, se os estudos e essa consulta pública indicar pela continuidade do processo, encaminha ao Ministério do Meio Ambiente para depois ser encaminhado à Casa Civil da Presidência da República. Por ser uma unidade de conservação federal, o decreto é assinado pelo Presidente da República. Então, esse processo teve essas consultas públicas realizadas no ano de 2006 e foi encaminhado à Casa Civil, mas esse trâmite da Casa Civil ele não foi concluído. E a gente tem sempre alguns processos, eles não são concluídos, normalmente, quando há uma mudança de mandato, né, presidencial, esses processos são retornados ao ICMBio para fazer uma reavaliação. E agora, no ano de 2022, com essa mudança no mandato presidencial, retornou, a gente fez fazer uma avaliação de todos os processos e a gente teve uma demanda de algumas representantes da região para a continuidade desse processo. Só que, avaliando o processo, a gente percebeu que o processo já tem estudos realizados há bastante tempo. Então, são estudos que foram realizados no ano de 2005. Então, todo mundo já dá para perceber que são estudos que têm um período muito grande em relação à atualidade. E a gente teria que fazer uma reavaliação desse processo. Nesse ano de 2022, a gente não encaminhou, porque ele não estava entre os processos que seriam prioridade do ICMBio, e no ano agora, finalizando 2023 para 2024, agora em janeiro a gente vai ter um planejamento para ver quais são as propostas que o MMA, junto com o ICMBio, vai encaminhar. Então, nesse ano de 2023, a gente não teve a continuidade desse processo e ele vai entrar nessa reavaliação para 2024 e aí a gente vai ter que fazer essa avaliação se no local ainda tem essa demanda e como é que está a situação local, porque a gente tem estudos bem defasados em relação ao processo em si, que teriam que ser atualizados para fazer essa avaliação.
E assim, eu fico à disposição para qualquer esclarecimento que for necessário dos demais participantes. Muito bem, então, nesse momento, eu abro a palavra para o deputado José Milton Schaeffer, que foi definido entre a nossa comissão como o relator deste processo. Então, para a condução daqui para frente, nesse momento, eu passo a palavra ao deputado José Milton Schaeffer. Primeiro quero agradecer ao Audísio, né, e também ao ICMBio aí pela participação aqui na comissão e da importância desse debate. É um assunto, eu acho que o Audísio colocou algo muito antigo, começou lá em 2002, né, o estudo lá para 2005, e a gente sabe que essa é algo que já está bastante vencido. E eu entendi, Audísio, de que se tiver que seguir, vocês agora pretendem também ouvir a comunidade, é isso? Para saber desse pleito novamente? Tendo em vista que o primeiro pedido foi lá em 2002. Então, normalmente, em todas as propostas, a gente tem que fazer uma avaliação local junto às comunidades. E, assim, a gente faz isso previamente setorizado, mas isso tudo culmina num processo que é o de consulta pública, que seriam reuniões a serem realizadas mais amplas para ter esse retorno da comunidade local para encaminhamento da proposta. Então, a gente terá que fazer isso, assim, isso é uma questão legal, exigida por lei, a gente tem que fazer essa consulta às comunidades para dar continuidade ao processo. Então, uma questão que fica claro, então, que o processo, ele não vai ser feito nenhum ato de implantação dele, nesse momento, sem antes, né, fazer essas consultas públicas novamente e ouvir a comunidade. Essa é a posição oficial do Instituto, é isso? Essa é a posição, até a posição técnica, que nos é cobrado por lei, porque normalmente a última consulta que foi feita em 2006. Então, tem uma defasagem muito grande. E a gente sabe que a situação muda, né? A gente tem um gap aí de quase mais de 10 anos, né? Então, a gente precisa ter essa nova... E, assim, inclusive, até fazer uma atualização, ver se os estudos que foram feitos em 2005, o que é que a gente precisa ter o que é que ainda reflete a realidade, né, desses estudos. Então, vai ser necessário ser feito isso antes de ter o encaminhamento do processo. Eu acho que houve alguns pontos, né, até controversos, assim, que foram, por exemplo, né, houve uma mudança legislativa nesse período, né, que deu-se o decreto ao qual foi elaborado a minuta da Ressex, ou seja, foi elaborado nos moldes do decreto 4.176 de 2002, sendo que esse decreto já agora foi revogado recentemente, em 2017, quer dizer, a lei que se baseou, o estudo inicial, ela já foi mudada. Então, realmente, eu também colaboro do teu pensamento que é necessário retomar o estudo da Estaca Zero, mas antes também se ouvir a comunidade, se ela ainda, né, tem interesse. Nós temos aqui, Audísio, nessa mesma área, sobrepondo praticamente a Ressex do Cabo de Santa Marta, também uma área de proteção ambiental que é a APA da Baleia Franca, né, que já pega esse território também. Então, são várias questões que têm que ser consideradas e a gente tem dúvida, assim, né, por exemplo, você já decorreu sobre a origem, que foi lá em 2002, né? E quais seriam os motivos na época, não sei se você conseguiu estudar, porque a gente também está nesse processo agora recentemente, da escolha da região para a criação dessa reserva. Foi apenas um movimento social ou houve algum estudo de alguma instituição?
Então, as unidades, elas, principalmente as RESECs, elas começam com uma demanda das comunidades, das populações tradicionais, para a manutenção do seu modo de vida. E uma das questões que foi levantadas no início desse processo era essa questão do conflito entre a pesca tradicional e uma pesca mais comercial, mais industrial, que ocorria na região à época. Então, um dos motivos foi essa questão desse conflito entre os tipos de pescas realizados e a tentativa de manter a área de pesca das populações tradicionais nessa área onde elas usavam, tinham como área de uso delas, e aí a partir daí se deu origem à demanda, que aí foram sendo construídos estudos em cima. Normalmente os estudos são estudos socioeconômicos, estudos ambientais, a caracterização da população, dos modos de vida. Então, foram feitos esses estudos para dar encaminhamento à proposta. Eu volto a palavra aqui para o presidente e ele mesmo vai fazer uma pergunta aqui, Alzídio. Na época, qual a abrangência que a RESEC tinha por objetivo? A área marinha ou terrestre ou as duas? Você bem falou na questão da pesca, né? Da pesca mais artesanal e não da industrial. Lógico, entendemos que isso é necessário, né? Mas o objetivo da RESEC é só da área marinha ou também terrestre? Então, a gente normalmente, quando faz os estudos, a gente avalia a questão das populações tradicionais, mas também as questões ambientais que a gente pode incorporar na unidade de conservação. Então, a área era prioritariamente marinha, na sua grande maioria, mas algumas áreas de praias e de alguma vegetação que pudesse necessitar de algum regime especial de proteção que a gente pudesse incluir, ela seria avaliada na proposta. Mas a proposta era inicialmente prioritariamente marinha, tinha algumas áreas de praia, terrenos de marinhas para serem incluídos, até porque a gente também, normalmente, no caso de RESECs, se procura incluir as áreas de moradia das populações tradicionais, para que elas possam ter acesso ao recurso marinho, né? Então, tinha algumas áreas marinhas de uso das populações tradicionais, principalmente áreas de moradia, áreas de uso, áreas de praia, principalmente, para onde elas aportavam os barcos. Então, eram prioritariamente essas áreas, mas a RESEC, a proposta era prioritariamente marinha. Muito bem. Mais uma pergunta. Há poucos dias, há uns 2, 3 meses atrás, aconteceu uma grande reunião na comunidade próxima lá, aonde se pretende fazer a instalação dessa reserva, e fui convidado, assim como outros deputados também foram convidados, mas a comunidade que se manifestou quando ouviu murmúrios de que, por um decreto presidencial, poderia ser instalado e definido, então, essa reserva. Nesse dia, eu fui lá como convidado, participei, ouvi as pessoas e não consegui obter lá êxito em ouvir nenhuma liderança ou nenhum interessado em ter naquele espaço uma reserva extrativista ali implantada. Tanto é que nós tínhamos uma população lá de 400, 500 pessoas, sei lá mais ou menos aproximado a isso, e todos eram na linha contrária da implantação de uma reserva. Sendo assim, eu faço a pergunta da seguinte forma: é possível elencar quais associações, comunidades e entidades civis que participaram no processo de criação e quais são elas? Deputado, assim, de pronto eu não consigo te dizer todas, mas a gente tem um processo, o processo ele é um processo público, ele pode ser acessado, a gente tem um sistema que é possível ter esse acesso ao processo via só cadastrar via e-mail, e a gente encaminha o processo para a Assembleia, e aí pode-se tirar essas dúvidas. Ou então, eu posso fazer essa pesquisa no processo
em encaminhar, mas aí fica como os senhores acharem melhor, mas eu acho interessante também que seja possível também a leitura desse processo. Então, se vocês solicitarem, a gente pode encaminhar esse processo. Tem um sistema que seria mais fácil para não ter que encaminhar uma cópia em papel, um link que aí os representantes podem ter acesso ao processo na íntegra. Eu penso que é louvável, sim, então, se tem essa disponibilidade também, de fazer um encaminhamento por e-mail. A gente pode estar dialogando e conversando aqui depois com a nossa assessoria, para buscar todos os dados possíveis para auxiliar também aqui no nosso trabalho, que nós vamos dar um acompanhamento através da Assembleia Legislativa deste caso da instalação da Resex. Bem como falei, a gente foi numa reunião onde tínhamos lá a comunidade de forma maciça presente e não tivemos uma única manifestação de interesse da comunidade em instalação dessa reserva. Então, isso nos preocupou. Por isso que fomos a Brasília, fomos muito bem recebidos no ICMBio ali em Brasília, assim como também já conversamos com lideranças do ICMBio aqui na nossa região, e eu acredito que através do diálogo vamos sim encontrar a melhor saída daquilo que é necessário de ser implantado ou não aqui na nossa região. Mas eu faço mais uma pergunta na seguinte forma. Se já tem algum movimento por parte do ICMBio de consulta pública sobre o tema junto à comunidade afetada, nesse momento? Então, neste momento... Só um pouquinho, só pelo fato de que realmente você bem falou que vamos agora, nesse momento, através do ICMBio, buscar um conhecimento mais amplo, porque muitos anos se passaram, enfim. Já houve alguma manifestação do ICMBio nesse momento quanto à retomada dos estudos? Então, como eu expliquei no começo, a gente tinha algumas propostas que a gente trabalhou neste ano de 2023, e agora, no final de janeiro, a gente vai estar fazendo um planejamento para os próximos anos. Então, é nesse planejamento, que vai envolver também o Ministério do Meio Ambiente, que a gente vai fazer essa avaliação de quais propostas serão encaminhadas. Então, só depois de janeiro que a gente pode ter uma posição de como é que vai ser dado o encaminhamento, se esse processo vai ser encaminhado nesse conjunto de propostas para os próximos anos ou não. Mas nada impede que, assim, eu entendi que a comissão está propondo a audiência pública. Eu acho que é interessante que o ICMBio participe também dessa audiência pública para já começar a colher informações mais atualizadas da região e das demandas da região. Esse processo ele tramitará aqui no ICMBio regional ou diretamente no ICMBio nacional ou nos dois? Normalmente, os processos de criação eles são encaminhados pela coordenação de criação em Brasília, mas a gente utiliza Posso continuar? Desculpa, eu não... Então, a gente normalmente... À vontade. Então, normalmente o processo é encaminhado pela coordenação de criação de unidade de conservação aqui em Brasília, que é ela que coordena todos os processos de criação no âmbito nacional. Mas a gente utiliza nossas bases, nossas gerências regionais, coordenações regionais, como um apoio para dar encaminhamento a algumas ações dos processos de criação. Então, normalmente ele vai ser encaminhado... vai ser coordenado aqui por Brasília, mas a gerência regional e a gerência regional do ICMBio na região sul fica aí em Florianópolis, ela vai ter conhecimento do passo a passo e vai estar agindo em parceria com a coordenação para encaminhamento do processo, se ele for encaminhado. Muito bem. Nós, para entender bem o processo, entender bem a ansiedade da população, da região, dos moradores, principalmente aqueles mais afetados diretamente a essa ideia, não tem? A Assembleia Legislativa, através da comissão, ela vai instalar uma audiência pública no local, né, nas imediações. Essa audiência pública ela tinha uma previsão de acontecer ainda este ano, mas devido ao aperto do calendário, os trabalhos intensos na Assembleia de finalização das pautas que aqui
temos ainda em tramitação. A gente, pelo fato, agora nesse momento, nós ter um prazo um pouco mais alongado pela aprovação do requerimento que pede a prorrogação de prazo por mais 60 dias. Então, lá pelo início de fevereiro, acreditamos que na primeira quinzena nós talvez já vamos estar com a data definida para a instalação de uma audiência pública. Eu gostaria muito, e deixo aqui estendido já o convite, né, a você, a toda a equipe do ICMBio, a toda a coordenadoria, para que se pudessem fazer presente nesta data, que a gente de forma um pouco antecipada vai estar anunciando e comunicando também o ICMBio, da presença de vocês para juntos nós dialogarmos, a Assembleia Legislativa, os representantes do nosso povo catarinense, junto ao ICMBio, que é o órgão competente aí da questão das áreas de conservação, mas junto também com a comunidade, que é a que está muito apreensiva, está muito ansiosa e está inquieta nesse momento, com muita insegurança devido a todos os comentários, alguns comentários de forma negativa, outros comentários sem saber de verdade o que é uma Resex, o que é a vontade, o que é o anseio, mas enfim, a audiência pública será instalada. Então já quero estender aqui o convite, mesmo sem a data ainda, para a presença do ICMBio junto conosco para buscar, através de um bom diálogo, né, o melhor e bom resultado. Então, já deixo aqui estendido esse convite. De audiência pública para o início do ano, praticamente isso vai acontecer em fevereiro, acredito eu que até, inclusive, ali pela primeira quinzena de fevereiro. Mas, enfim, a gente vai definir essa data e vai comunicar vocês todos aí, tá bom? Não, a gente agradece... A gente agradece, com certeza a gente vai procurar participar, até peço perdão de não estar indo presencialmente, é porque ficou meio apertado e aí final de ano tem mais dificuldade para a questão de viagens, mas com certeza a gente vai estar presencialmente, vai ter uma representação do ICMBio, vamos procurar aí com o pessoal daqui de Brasília, mas com certeza o pessoal da gerência regional do ICMBio aí na região sul vai estar presente nessa audiência pública. Muito obrigado. Passa a palavra novamente ao deputado José Milton Schaeffer. Aldísio, tenho mais umas duas perguntas. Uma delas até só para confirmar aquilo que a gente discutimos no início. O processo... Na sua visão, então, na visão do ICMBio, o processo de implantação, ela começará do zero ou será a continuação do processo que já tramita no ICMBio? Então, a gente vai ter que fazer uma atualização dos estudos. Como a gente já tem algumas informações, a gente vai ter que fazer a avaliação se essas informações vão ser úteis ou não no processo. Então, e normalmente a gente pega isso porque tem esse histórico já existente. Mas, com certeza, a gente vai ter que fazer novos estudos e a etapa de consulta pública, porque realmente já tem um espaço muito grande de consulta pública, da última consulta pública realizada. Mas as informações que a gente tem até que confirmar se essas informações refletem a realidade atual. Então, a gente vai pegar essas informações do processo, mas ele vai ter que ter essa etapa de estudos e de uma nova consulta pública. Exato. Então... Mas eu não posso dizer que a gente vai desconsiderar completamente o processo existente, tá, porque ele tem um histórico, a gente tem que buscar nesse histórico o que é que reflete a realidade atual ou não. Hoje, o objetivo, o principal motivo, quando foi solicitado uma proteção, era a questão dos barcos industriais que vinham para aquela área. A gente sabe que agora, com as novas tecnologias, né, a Marinha consegue monitorar esses barcos e eles são obrigados a cumprir uma legislação que praticamente não tem vindo mais, né, próximo ao nosso litoral, esses barcos industriais. É algo que tem que ser considerado também, porque o principal motivo, quando foi solicitada a criação dessa reserva, era a invasão dessas áreas, e realmente não estava correto, de barcos industriais. Hoje é uma área em que a pesca artesanal predomina ali, principalmente próximo à laguna, na região que nós chamamos do Camacho. Ela está em franca expansão. Foi feito, inclusive, alguns trabalhos, e ela está aumentando a sua
produtividade, a sua produção, a pesca artesanal nessa região com o atual status. Então é algo que precisa se fazer uma reflexão também dos motivos que levaram a esse pedido lá atrás e da situação atual, como eu repito, em função da tecnologia, do controle ambiental e da própria Marinha hoje, esses barcos são monitorados, né, por satélite e eles não adentram mais nessas áreas, pelo menos é o que se tem observado aí. E eu também faço uma outra pergunta. Quais os potenciais conflitos que existem entre os regulamentos de uma reserva extrativista e com os de uma área de proteção ambiental, no caso, a APA da Baleia Franca, que é praticamente a mesma área estabelecida por esta reserva? Então, assim, conflitos entre os regulamentos a gente não identifica à primeira vista. Temos algumas diferenças básicas em relação à reserva extrativista e à APA. A primeira diferença, que no caso a reserva ela é prioritariamente marinha, mas ela tem algumas áreas, principalmente as áreas de moradia das populações tradicionais que estavam sendo inclusas na área da Resex, até para garantir que as populações tradicionais se mantivessem no local e tivessem o acesso às suas propriedades. A reserva extrativista ela é uma área de domínio público. Então, se ela for instituída em cima de alguma área privada, ela vai ter que ser desafetada pelo rito legal de desafetação. E a outra principal diferença é que a reserva extrativista ela tem um conselho deliberativo. A APA ela tem um conselho consultivo. E o protagonismo das populações tradicionais na gestão da Resex, né? Então, a Resex tem um objetivo de proteger esses modos de vida, a APA tem um objetivo mais geral de ordenamento, de organização da região, e a Resex tem um objetivo mais específico da proteção dos modos de vida das populações tradicionais. Mas não são conflituosos a princípio, seria um grau um pouco maior de proteção focado nas populações tradicionais. A Resex proporciona isso. Certo. Bom, eu acho que, da nossa parte, presidente, tínhamos de dúvidas, e eu acho que ficou muito claro também todo um reencaminhamento de um novo trâmite, e que o ICMBio também, na sua forma, também deve ouvir a comunidade. Nós vamos fazer isso, Aldísio. Ouvir a população pesqueira, todos que residem nesta área, né? A gente sabe que a área forte da pesca mesmo, ela é de uma região que vai da laje de Laguna, né, até o farol de Santa Marta, um pouco mais. E a área que está sendo proposta é uma área maior, mais abrangente, também que causa uma certa preocupação, até porque nesses 20 e poucos anos ela já sofreu, né, intervenções que algumas podem ter agredido o meio ambiente, outras não, mas já teve investimentos feitos, né, que cria todo um ambiente de insegurança jurídica hoje para as pessoas que habitam, né, nessa região. Então acho que é importante agora a gente ouvir a comunidade. A gente já viu acho que a tua participação e a tua voz em nome do ICMBio demonstra que o Instituto ele também se preocupa com isso, que vai ouvir, né? Existia um comentário de que a todo momento pode já baixar um decreto no Ministério do Meio Ambiente e vai ficar decretado aí a criação dessa área. E aí você já está nos dizendo que não é assim, que tem que ter todo um estudo novamente, né? E o que nós concordamos muito. Acho que se tiver que fazer, tem que começar um novo estudo, porque as realidades hoje mudaram bastante. Eu repito, acho que o principal motivo, a motivação para criar essa reserva, ela já não existe mais hoje, mas pode ter outras razões que ela seja importante ou não, né, para isso. Mas acho que ouvindo a comunidade nós vamos poder chegar num bom consenso. E se fizermos isso juntos com o ICMBio, eu acho que a gente vai economizar tempo, né, e vamos potencializar também o debate. Acho que ouvir a sociedade, debater o assunto, nesse momento, o ponto mais importante, né? E também, através da tua participação, a gente vai levar para a comunidade uma certa tranquilidade de que o ICMBio vai retomar os estudos, vai proceder audiências, vai conversar com a comunidade para depois
avaliar a necessidade atual ou não, de criação ou não dessa reserva. Então, eu quero, na minha parte, presidente, agradeço e cumprimento mais uma vez o Aldizio aí pela apresentação, né, e pela disposição de estar interagindo conosco. Muito bem, muito obrigado, deputado Zé Milton. Eu gostaria, para finalizar praticamente aqui, mas eu gostaria de perguntar ainda quais os eventos do grupo responsável pela Resex fez para dar publicidade aos atos desses estudos já feitos e tal, quais foram os encaminhamentos, qual foi a publicidade, e tipo assim, tem ata das reuniões, houve audiência pública, o que aconteceu até então, uma vez que faz bastante tempo, a gente não tinha conhecimento disso, isso veio à tona agora, inclusive reforçando mais uma vez, pela insegurança das pessoas ali estabelecidas há muitas décadas, tem suas histórias, e que lá atrás até se entende que podem ter aderido por assinatura pelo fato da insegurança, porque os barcos vinham, como diz o deputado Zé Milton, vinham fazendo o arrastão, levando o pão de cada dia embora dos pescadores ali artesanais, né? E isso já mudou essa realidade. Então, nesse momento, talvez não tenha esse interesse. Por isso que eu quero também deixar registrado aqui que eu devo entender de que a manifestação naquela grande reunião feita na comunidade de um grande número de pessoas e não houve manifestação a favor da estação da Resex, e sim totalmente todos ao contrário. Eu fiquei assim bastante abismado, né? Porque, puxa vida, se já assinaram, se já tinham estudo, se já tinham encaminhamento, a comunidade queria. E o que aconteceu que agora tudo mudou, entendeu? Então, mas enfim, se realmente foi dado publicidade, de que forma, se houve as audiências públicas, de que forma foi levantado essas informações que estão já nesse processo em andamento, né? Mas se atendeu todo a regra constitucional, né? Atendeu todas as exigências da lei e assim por diante. Então, gostaria que o senhor falasse um pouquinho também sobre isso. Então, o processo, no processo de consulta pública, ela é uma reunião aberta, então ela é dada publicidade, é publicada no Diário Oficial, normalmente a gente procura publicar nos jornais locais e fazer uma divulgação prévia, aí depende do local onde é feito, com faixas, com carros de som, então tentar dar o máximo de publicidade. E todas as reuniões que são registradas são incluídas no processo. Então, no processo tem as cartas de apoio, as reuniões realizadas com as listas de presença, as memórias e atas das reuniões. Atualmente, essa é mais antiga, mas atualmente a gente coloca no processo, inclusive, a gravação da reunião, para a gente ter todas as falas, porque às vezes você, na confecção da ata, você pode perder algum detalhe, então a gente faz a gravação da reunião e coloca, só que esse processo antigo, a consulta pública foi feita em 2006, então provavelmente deve ter só uma ata da consulta pública. O processo atual, ele faz, a gente tentou aperfeiçoar isso colocando as gravações. Então, tudo isso está registrado no processo. E o processo de criação, quando ele é finalizado, no trâmite do ICMBio para o MMA, ele tem uma avaliação da Procuradoria, da AGU, para ver se foram cumpridos todos os requisitos legais vigentes, e ele também tem essa avaliação dentro do MMA, também, se está todos os requisitos legais, e, por fim, na Casa Civil. Então, há uma tripla avaliação da parte jurídica do processo para ver se ele cumpriu todos os requisitos legais. E, assim, fazendo novamente, se for feito novamente o encaminhamento do processo, ele vai passar por toda essa avaliação novamente. Essa publicidade ao poder público municipal, porque toda área existe um município, ela é dada por ofício, conhecimento da audiência pública ou das reuniões. Sim. Ao poder público por ofício, não simplesmente por diário oficial, mas por ofício, diretamente ao prefeito, ao legislativo municipal. Isso é oficialmente levado ao conhecimento do órgão municipal, executivo e legislativo? Sim. Atualmente o processo, e normalmente é feito, mas atualmente isso está incluso dentro da normativa do ICMBio,
que tem tanto o poder municipal, todas as prefeituras que a proposta envolve, como o governo do estado. Então, é feito essa comunicação via ofício às prefeituras e ao governo do estado e também aos órgãos, demais órgãos que tenham possível interface, mas esse das prefeituras e do governo do estado é garantido legalmente pela legislação do ICMBio. Não, tranquilo. Eu acho que está bem esclarecido. Nós vamos ter oportunidade desse debate mais à frente aí, na continuidade dos trabalhos, né? Então, eu acredito que vamos conseguir esclarecer as dúvidas, mas o mais importante, eu penso que ali na frente, em audiência pública, a comunidade vai ter muitas perguntas a fazer, muitas dúvidas a tirar, né? E, como você bem falou, tudo registrado, nós, através da audiência pública estabelecida pela Assembleia, que nós entendemos como necessária quando a nossa comunidade, o nosso povo catarinense se sentiu inseguro e nos procurou, nós, como poder público aqui do Legislativo, entendemos sim dar essa oportunidade. Então, instalado essa comissão mista, a audiência pública vai estar sendo estabelecida e ali também vamos ouvir todas as pessoas, com tudo gravado, onde será formatado uma ata, enfim, que será um documento do nosso Estado para também a gente ter aí esse acompanhamento de forma bastante técnica, né, para trazer bastante segurança aí a toda a nossa gente. Então, do mais aí eu agradeço a sua participação, né, deixo a palavra aberta ainda para algumas considerações, se assim desejar, e também na sequência ainda gostaria ou, aliás, antes das considerações finais, eu gostaria de consultar aqui se mais algum deputado, membro dessa comissão mista, queira fazer uso da palavra nesse momento. Então, não havendo quem queira fazer uso nesse momento, eu passo a palavra para o senhor Aldísio para as suas considerações finais, então. Então, eu só queria agradecer a participação, o convite, né, para a gente poder esclarecer. Para a gente do ICMBio é muito importante que a gente tenha esse esclarecimento, então, junto às comunidades, como junto ao Poder Legislativo, porque a gente quer que as ações do ICMBio sejam ações que tenham essa parceria do Poder Legislativo, e dizer que a gente está à disposição, infelizmente não pude ir presencialmente, mas, assim, tendo um certo antecedente, a gente pode tentar ir presencialmente, mas o que o ICMBio está à disposição para atender, sempre que for necessário, para buscar dar esses esclarecimentos que forem necessários. Agradeço a todos. Muito obrigado, então, pela participação. Nós também estamos sempre aqui à disposição para qualquer assunto voltado a essa questão, né, para alguma informação ou alguma colaboração. Do mais, então, fico também agradecido aqui pela sua participação, agradeço também a presença dos nobres colegas deputados também. Não sei se o deputado Zé Milton queira fazer algumas considerações, tranquilo. Então, fica aqui também o agradecimento à participação do deputado Zé Milton, que vai estar construindo aí, através da sua equipe também, um relatório aí, depois dos trabalhos sendo concretizados, né, todas essas conversas, a própria audiência pública, enfim, e que lá na frente nós teremos um relatório final. Então, isso também está na responsabilidade do nosso grande colega aqui, deputado Zé Milton Schaeffer. E a ele também agradeço a sua participação. Do mais, então, eu declaro encerrados os trabalhos do dia de hoje. Muito obrigado, que Deus nos abençoe e que tenhamos sempre finalizando o ano, né, um santo e feliz Natal que está chegando pela frente aí. Um abraço.